Boa tarde, hoje nosso grupo vai apresentar sobre a televisão brasileira e seu papel na sociedade. Os integrantes do grupo são Kiara, Débora, Giovana Menezes, Tiago e Matheus. Televisão vem do grego tele, distante, do latim visione, visão, que foi criada em 1926. Ela é um sistema eletrônico de recepção de imagem e som de forma instantânea. E o ambiente televisivo é o referencial de informações tanto sociais quanto culturais. A televisão torna-se companheira de interações afetivas e emocionais. E tem um amplo artifício subliminar, muitas informações que não aprendemos conscientemente. Ela é usada para obtenção de informações e através dela as pessoas entram em contato com outros mundos, outros povos e culturas. A história da televisão no Brasil. Assis Chateaubriand foi um grande pioneiro e o maior responsável pela chegada da TV ao Brasil naquele período. Era o dono do Diário Associados, diversos jornais e emissoras de rádio, mas foi a televisão a realização de seu maior sonho. Se concretizando no dia 18 de setembro de 1950 com a TV Tupi de São Paulo. Chateaubriand compra 200 aparelhos de TV importados e os espalha pela cidade de São Paulo. O sucesso é imediato, mas naquela época era complicado manter a programação no ar por muito tempo. Até porque as transmissões não eram gravadas, tudo era realizado ao vivo. Não existia ainda o videotape para gravar as transmissões. O primeiro programa da TV brasileira chamava TV Natal. Foi apresentado por Romero Silva com a participação de Hebe Camargo, Lima Duarte, Mazzaropi, entre tantos outros artistas conhecidos na época, incluindo a orquestra de Jorge Herman. A televisão começou a ser comercializada no Brasil anos depois, e o sucesso já era o esperado. Já em 1954, o número de televisores passa dos 30 mil. A evolução da TV. Nesse slide temos duas imagens. A primeira imagem é do Chateau, na festa de inauguração da TV Tupi. E nesse dia, que foi 18 de setembro de 1950, aconteceu algo bem curioso. Que durante a transmissão, no meio de uma transmissão, uma das câmeras quebrou. E um técnico norte-americano pediu para que a transmissão fosse adiada. Porém, o Assis não lhe deu ouvidos, continuando assim com a transmissão. Nessa segunda imagem temos a reportagem sobre a primeira transmissão a cores da televisão brasileira, que basicamente em 9 de fevereiro de 1902 foi realizada a primeira transmissão pública da TV em cores, com programação produzida no Brasil, a Festa da Uva, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Prefeitos demagógicos mandaram instalar televisores nas praças públicas e alguns deles chegaram mesmo a comprar TV coloridas, o que levou às ruas todas aqueles que não possuíam uma. Curiosos com a surpreendente imagem, cores, mesmo com um novo aparelho, de vez em quando as transmissões caíam e os lugares passavam sem TV ou sem alguns canais por longos dias. Estatísticas sobre o uso da televisão. De todos os domicílios pesquisados em 2018, em 96,4% havia um aparelho de televisão. O número diminuiu em relação ao ano anterior, quando o percentual era de 96,7%. A região norte continuou detendo o menor percentual de domicílios com televisão, 92,3%, enquanto a região sudeste permaneceu com o máximo deste indicador, 97,8%. De 2017 para 2018, observou-se um aumento substancial no número de domicílios brasileiros em que havia televisão de tela fina, de 49 milhões para 53 milhões. Por outro lado, o número de domicílios com televisão de tubo declinou, de 27 milhões em 2007 para 23 milhões em 2018. Dessa forma, a parcela de domicílios com televisão de tela fina subiu de 69,8% para 74,3% entre 2007 e 2018, enquanto os que tinham televisão de tubo caiu de 38,8% para 31,9%. Os movimentos de crescimento de domicílios em que havia televisão de tela fina e declínio de domicílios em que havia televisão de tubo ocorreram em todas as grandes regiões. Mesmo com a modernização dos aparelhos e a implementação do sinal digital, que ainda estava em andamento em 2018, ainda há uma grande massa de potências excluídas pela extinção do sinal de TV analógico, que está sendo gradualmente substituído pelo digital.
Em 2017, 39,8% dos homicídios tinham TVs com conversores, embutidos ou não. Já em 2018, este percentual subiu para 86,6%. Das grandes regiões do país, a região sudeste detém o maior percentual de domicílios com TVs com conversor que estavam recebendo sinal digital de televisão aberta em 2018, 81,9%, e o mais baixo pertence à região nordeste, de 62,3%. Ética na televisão. Desde a popularização desse meio de comunicação, grande parte dos programas apresentados não visam a importância do conteúdo e se aquilo traz algo de bom para a sociedade. O maior objetivo é ganhar audiência e ser melhor do que a concorrência, resultando em conteúdos sensacionalistas e muitas vezes sem relevância. Para o jornalista Eugênio Butti, o distanciamento dos valores morais na televisão pode derivar de vários fatores, tanto pela empresa de comunicação quanto os jornalistas desta instituição. Além dos programas de televisão, também é possível encontrar falta de ética nas publicidades, que muitas vezes são enganosas e utilizam uma linguagem altamente persuasiva. Além de não ser nada ético, as publicidades enganosas são um crime, como descrito na Lei 8078 de 1990, que declara ser crime contra as relações de consumo, abre aspas, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Fecha aspas. Mesmo com a chegada da internet, a televisão continua fazendo parte da casa de milhões de pessoas. Na nossa cultura, programas televisivos têm uma forte influência nos hábitos e vivência das pessoas, tornando-se até uma identidade nacional, pois em algumas famílias assistir certos programas da televisão aberta se tornou uma tradição. A televisão na sociedade. O hábito de fumar popularizou-se bastante nos Estados Unidos após a disseminação de filmes de Hollywood que mostravam atrizes e atores fumando de forma elegante e sedutora. Algumas marcas de refrigerante e cerveja tornaram-se mundialmente conhecidas por seus anúncios bem elaborados e incorporação em filmes e novelas. Publicidade infantil. A TV e a publicidade, em especial, mostram um tipo de comportamento que induz os jovens telespectadores a seguirem. Até mesmo os desenhos animados mostram comportamentos como o uso de maquiagem para meninas. Eles induzem, então, de maneira implícita, as crianças ao consumismo. A televisão no cotidiano das crianças. Em 2014, o Ibope fez um levantamento em 15 regiões metropolitanas do Brasil e descobriu que o tempo médio de exposição das crianças por dia foi de 5 horas e 35 minutos. Passar muitas horas na frente da televisão, como vários estudos já mostraram, torna as crianças mais sedentárias, incentiva o consumo de alimentos não saudáveis e, consequentemente, eleva o risco de obesidade e prejudica o desempenho em atividades físicas. Outra questão preocupante é que quanto mais tempo a criança passa em frente à televisão, maior a quantidade de publicidade que ela entra em contato, o que também é muito prejudicial. Houve também um aumento de casos de miopia nas últimas décadas em todo o mundo. Por exemplo, no leste asiático, cerca de 90% dos adolescentes de 18 anos são míopes. Especialistas atribuem esse problema à falta de exposição à luz natural, especialmente porque as crianças de hoje brincam pouco ao ar livre. Mas é uma unanimidade que o tempo de crianças em frente à televisão deve ser controlado. E voltando a falar de publicidade, no final de 2019, o YouTube anunciou que vai mudar suas regras de publicidade em vídeos que têm audiência infantil. Assim, o único tipo de publicidade que será exibida em vídeos do YouTube que tem algum tipo de audiência infantil são publicidade de contexto. Assim, as propagandas são associadas ao vídeo em que são exibidas e não direcionadas de acordo com o comportamento e outras informações pessoais do usuário que está assistindo. A novidade foi anunciada no mesmo dia que a empresa concordou em pagar multa de 170 milhões de dólares por ter usado dados de crianças para o direcionamento publicitário.
No YouTube Kids, as publicidades são inteiramente no modelo de contextualização, vinculadas ao conteúdo exibido e não ao perfil do usuário. Todo esse cuidado porque a publicidade vinculada à indústria cultural pode ser muito nociva tanto para crianças quanto para adultos, e falaremos mais disso nos próximos slides. A televisão e a formação da personalidade. Na Universidade de Stanford, crianças da pré-escola foram expostas a cenas de agressividade na TV por 30 minutos, ao mesmo tempo que mostrava a outro grupo de crianças da mesma idade cenas neutras. As crianças que haviam visto as imagens de cenas agressivas apresentaram comportamentos agressivos e violentos, diferente das crianças que tinham visto o filme neutro. Isso demonstrou que grande parte do que uma criança aprende é resultado da observação e imitação do comportamento de outros, de quem toma por modelo de forma inconsciente. Há uma deficiência enorme na programação televisiva, pois faltam programas que transmitam algum conteúdo educativo e de qualidade. Além disso, as crianças passam horas e horas assistindo a esse tipo de conteúdo e sendo bombardeadas por diversos tipos de informações que não condizem com um desenvolvimento adequado. Tal fato pode acontecer principalmente se elas não forem acompanhadas devidamente por algum adulto enquanto veem televisão. O ato de assistir TV é apontado geralmente como uma atividade que não proporciona o desenvolvimento crítico das pessoas, porque não há como haver interação entre elas e as programações apresentadas. Os males da televisão para crianças. As crianças devem necessariamente brincar, pois jogos criativos são essenciais no processo de aprendizagem. Faz de conta, é fundamental para o desenvolvimento da criatividade, da empatia, do aprendizado, da capacidade de resolução de problemas, mas está sendo excluído da vida de muitas crianças. Além disso, o brincar é um meio pelo qual os seres humanos exploram uma variedade de experiências em diferentes situações, para diversos propósitos. As crianças de até 5 anos de idade não possuem capacidade de diferenciar o programa da propaganda comercial, e elas passam bastante tempo em frente à TV. Isso reflete basicamente no desenvolvimento da criança e em sua visão de mundo, se não for corretamente orientado pelos pais. Uma das consequências mais graves que a publicidade abusiva pode trazer é o aumento do nível de ansiedade, que gera falta de concentração e alguns distúrbios alimentares. Televisão como recurso didático. A televisão, quando usada na escola de maneira correta, faz com que os alunos adquiram habilidades críticas para conseguir distinguir conteúdos bons e ruins presentes na televisão, além de conseguirem construir as suas próprias ideias sobre aquele assunto, evitando a alienação e aumentando o desejo de buscar novas informações de diferentes fontes, e assim sabendo usar a televisão ao invés de ser usado por ela. Essa análise crítica da televisão pode ser feita também dentro da própria casa das pessoas. Seria um ótimo exercício para fazer em família. Alienação. A televisão informa e aliena. Ela faz as duas coisas. O grande problema é que as suas informações são parciais e manipuladas. Escolhem como publicam e se você aceitar a notícia assim como eles dizem, a opinião que você carrega agora é a deles. Isso é alienação. Alienação através da informação. Além de transmitir notícias e distrair o público, a televisão apresenta um grande número de publicidade, pois esta é a principal fonte de financiamento da televisão, o que leva o espectador ao consumo desenfreado. Já os programas alienantes bombardeiam o telespectador com informações de menor importância. Isso tudo porque a finalidade maior é obter o lucro e altos índices de audiência. Vale notar que ela atua como um formador de opinião, ditando comportamentos, interesses políticos, econômicos, entre outros. Por esse viés, a televisão, além de transmitir informação, transmite ideais e ideias. A alienação é a destruição do eu e do individual, dando lugar a um ser coletivo, que é construído pelas formas de mídia
e forma um único aglomerado de pessoas que não são mais um eu, se tornando um nós deformado e sem caminho. A alienação serve para manter a população em um estado de inércia, de êxtase, onde não há espaço para revolução, discussão ou opiniões divergentes. Uma frase que resume isso é: se você não paga por um produto, o produto é você. A indústria cultural. No livro Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos, Max Horkheim e Theodor Adorno defendiam que o fazer cultural e artístico se mostra sobre a lógica da produção industrial capitalista. Assim, a produção e reprodução das artes, em particular aquelas associadas à comunicação social, como televisão, são exploradas como bem cultural. Assim ocorre a mercantilização da cultura, que é transformada em um empreendimento empresarial. Os indivíduos se transformam em meros consumidores de bens culturais e ocorre a homogeneização e massificação dos gostos a partir da imposição de um estilo de consumo. A indústria cultural também cria necessidade de consumo de bens culturais. Para isso, a cultura é simplificada e falsificada para se transformar em um produto consumível. Os produtos são idealizados para o consumo das massas e se fabricam ilusões padronizadas. Ao fim, os produtos culturais se voltam para a obtenção de lucro. Isso provoca a decadência das formas mais originais e criativas de fazer cultura e arte. Ademais, qualquer comportamento desviante das necessidades do consumo é combatido e tratado como anormal. Exemplos muito claros e presentes no nosso cotidiano são as propagandas. Por exemplo, uma propaganda de carro não está vendendo apenas o produto, no caso o carro, mas sim um estilo de vida. Ela vende uma liberdade, onde a pessoa que compra aquele produto não fica presa de segunda a sexta em um escritório. Outro exemplo são as propagandas de manteiga. Ali também se vende um estilo de vida, porque sempre podemos notar uma família feliz tomando um café. Esses são exemplos simples, mas que exemplificam bem o que os filósofos queriam tratar no seu livro. Indústria cultural. Além disso, tem o intuito de reproduzir os interesses das classes dominantes, legitimando-as e perpetuando-as socialmente. Assim, a classe dominante promove a alienação nos dominados. Como resultado, torna os dominados incapazes de elaborarem um pensamento crítico que impeça a reprodução ideológica do sistema capitalista. Mas para Walter Benjamin, nem tudo é negativo na ação capitalista da indústria cultural, pois ele acreditava que esta seja também uma via de democratização para a arte. Para ele, os mesmos mecanismos que alienam são capazes de levar cultura para um número maior de pessoas, já que possibilita o acesso às ferramentas para a produção cultural. Pontos positivos da televisão. Transmitem histórias incríveis que nos dão uma ótima lição de vida. Dá dicas de diversos assuntos, como por exemplo, moda. Mostra informações importantes nos jornais e notícias que acontecem no mundo todo. As notícias geralmente são atuais e até mesmo instantâneas. Há alguns programas que favorecem o aprendizado. A televisão proporciona, mediante programas culturais, o conhecimento do mundo, dos diferentes países e das culturas. Pontos negativos da televisão. Causa alienação, muitas vezes fora do normal. Quando usada sem discernimento, pode servir de má influência. Como, por exemplo, a violência na televisão. Ela pode afetar a forma como a criança pensa a respeito da vida e de outras pessoas. A televisão reduz também a vontade de fazer exercícios, reprime a propensão para a leitura, diminui o tempo disponível para a conversação e troca de opiniões e toma o tempo de tipos ativos para a recreação.
Como já vimos, para Benjamin, se a indústria cultural foi a principal responsável pela alienação e destituição da arte de seu papel transformador, por outro lado, ela pode ser a única capaz de difundir e ressignificar a arte enquanto papel de transformação social. Isso porque, através da indústria cultural e da televisão, a arte e novas culturas puderam chegar a pessoas que antes não tinham acesso. Mas para isso é preciso desenvolver um senso crítico e educar a população sobre o uso da televisão, porque através dela, como já foi falado, é possível conhecer novas culturas e se informar. E embaixo nós temos uma frase do George Orwell no seu livro 1984. Uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância. Eu tenho recebido muitas perguntas excelentes de vocês e uma delas que algumas pessoas fizeram, na verdade, quando eu falei sobre o caso do Prêmio Nobel recusado por editoras, foi se as editoras publicam o que as pessoas querem ler ou se as editoras criam a necessidade por certo tipo de livros. Essa foi a pergunta que o Jefferson Niederauer fez, não sei se foi uma pergunta retórica, mas foi uma pergunta que ele fez, e o GP Venâncio também. Então é o seguinte, acho que um pouco dos dois, na verdade. Via de regra, até um período na história, vamos dizer até, 1990, até o advento da internet, eu acho, o que houve, o que havia, era uma elite, um grupo específico que gerava conteúdo que eles pensavam que era o mais importante, ou não vou dizer mais importante, mas o mais divertido, aquilo que geraria mais capital, e jogava isso para as pessoas. Então era uma decisão de cima para baixo, havia uma hierarquia. As pessoas decidiam o que era o produto cultural que elas achavam que deviam vender. E como havia todo um mecanismo para poder distribuir, vender esses trabalhos, esses produtos, a televisão, o cinema, as livrarias, as editoras, ou o teatro, ou o que fosse, qualquer tipo de canal para veicular essas ideias, as pessoas consumiriam. Então você unia o produto cultural com uma máquina de marketing e isso venderia qualquer coisa. A tal da cultura de massa, que o Adorno e Horkheimer chamariam de indústria cultural, que é você gerar produtos para o consumo e realmente ali o que está dentro daquele produto ou não importa, ele é relevante o conteúdo desde que as pessoas consumissem. Por outro lado, nesse período ainda você consegue encontrar grandes trabalhos, grandes obras relevantes que conseguiram sobreviver, e ainda vou falar mais especificamente sobre isso porque tem alguém que perguntou aqui várias vezes, em vários vídeos diferentes, sobre como surge um clássico, então vou falar isso num vídeo específico diferente, então é um assunto distinto. Mas de qualquer maneira, você tem uma elite produzindo a grande literatura, as grandes obras culturais, e você tem uma outra elite, uma elite comercial, uma elite empresarial produzindo a cultura de massa, que é para ganhar dinheiro. Então, duas elites produzindo. O público, as pessoas comuns, elas não têm voz. Elas são receptores, elas não são produtoras disso. Então, depois com a internet, o que há? Há uma inversão, há uma ruptura nesse modelo, uma ruptura drástica, que é quando você deixa de ter essa elite produzindo. Bem, ainda produz, na verdade, Essa elite ainda produz, está no poder da produção da cultura, mas ao lado dela há uma ascensão de uma cultura que é produzida pelas próprias pessoas. Pessoas como eu, como você, que podem chegar aqui na frente da câmera, ou escrever um livro, ou, compor uma música, jogar na internet. Então há uma avalanche de produção, porque são milhares, milhões de pessoas produzindo cultura, e à margem dessa indústria cultural, dessa cultura de massa produzida e gerenciada por um grupo. Então qualquer um de nós hoje é um produtor cultural e podemos obter reconhecimento, podemos obter sucesso, podemos ganhar dinheiro com isso, podemos ser reconhecido por isso também. O que eu percebo que aconteceu também é que essa geração que está na internet produzindo, durante a vida inteira delas, elas consumiram cultura de massa. Essas pessoas aí, elas estão regurgitando tudo aquilo que elas já consumiram durante todas as suas vidas. Elas não têm nada muito inovador para apresentar. Elas simplesmente estão reembalando aquilo que elas consumiam, aquilo que lhes foi dado durante muito tempo. Então não há inovação, não há revolução no conteúdo, no formato. Há uma revolução na produção. São as massas produzindo cultura de massa agora.
E isso você pode ver claramente no YouTube, né? Você vê esses canais no YouTube aí, são pessoas que muitas vezes adotam um modelo da televisão, um modelo de apresentação, de estilo de narração, de como se portar da televisão para o YouTube. E na literatura é a mesma coisa também. Você vê pessoas que estão habituadas a ler um tipo de cultura de massa, um tipo de literatura de massa, e elas estão reembalando isso e colocando no Wattpad, colocando, sabe, na Amazon. Não há uma transformação na forma e no discurso, na linguagem, no estilo. O que há é simplesmente uma ruptura com uma elite que dominava esse tipo de linguagem, que dominava o que devia ser dito, que dominava o conteúdo que era veiculado. Então isso sim é que caiu. Primeiro com a música, acho que a música foi a primeira afetada por esse modelo novo. Quando surgiu o Napster, por exemplo, que era para compartilhar músicas, né, que era P2P, que você mandava, um usuário mandava para outro a música, e isso abalou drasticamente a indústria fonográfica, isso afetou de maneira radical os lucros das grandes produtoras de música, e depois esse modelo foi sendo adotado em outras linguagens também. A literatura, por exemplo, com a Amazon foi assim um modelo que rompeu também com as editoras. Qualquer um de nós pode pegar, escrever um livro e publicar na Amazon e vender lá e ganhar dinheiro e se tornar famoso. Claro que as chances são pequenas, como sempre foram, mas qualquer um pode fazer isso. E depois eu acho que com a televisão, né, o YouTube também é disruptivo. O YouTube, quando surge também, qualquer pessoa pode vir aqui, criar uma programação, criar uma linguagem para se comunicar com os espectadores, pode fazer pegadinhas, pode fazer vídeo de gatos, pode fazer vídeo de cultura, pode fazer vídeo de maquiagem, pode fazer qualquer tipo de tema, de viagens também, e romper com a televisão, romper com essa linguagem que é uma linguagem quase engessada também, e romper com um mundo muito limitado, muito específico, que no Brasil se resume a Rio e São Paulo. Então um brasileiro aqui morando na Tailândia pode criar um canal de viagens e ter tanta popularidade, ser tão conhecido, ser tão assistido quanto um programa de televisão acaba às vezes. E o que a gente percebe também é que esses antigos canais, esse antigo sistema de publicação de cultura, ele tenta abarcar, né? Ele tenta ter uma sobrevida abarcando o que surge de novo nesses novos canais alternativos. Então, as editoras às vezes procuram na Amazon, ver o que está vendendo bem lá, um autor independente vendendo bem, e tenta puxar para uma editora, e geralmente consegue. A televisão tenta puxar grandes influenciadores digitais para a televisão também, né? Na música, pessoas que fizeram sucesso espontaneamente na internet, as produtoras, as gravadoras contratam essas pessoas. Então essa indústria cultural que antes ditava o que deveria ser consumido, agora procura na internet, procura o que já está fazendo sucesso, o que já está bombando online, para trazer para si, para rebanhar para si, para tentar pôr um cabresto ali, segurar aquilo ali e ganhar dinheiro em cima daquilo. Então o trabalho dessas pessoas, nessa elite, agora não é mais criar o conteúdo, não é mais tentar descobrir o que as pessoas querem, mas é ver o que as pessoas querem e puxar para eles. O que, para mim, é extremamente perigoso em vários sentidos, porque, em parte, como eu disse, esses influenciadores digitais, as pessoas que surgem na internet, nem sempre são inovadoras, nem sempre são dispostas a romper, ou a criar, ou a ser inventivas. Às vezes elas só reproduzem aquilo que elas já consumiam. E depois, por outro lado, porque o esquema antigo, né, embora fosse muito delimitado, embora fosse muito exclusivo, ele permitia com que certos nomes, com que certas pessoas, com que certos criadores que não fossem tão populares assim, que fossem de nicho, que fossem revolucionários às vezes, pudessem florescer em meio à cultura de massa. Então você vê casos de alguns escritores, de alguns músicos, de alguns cineastas que, apesar da cultura de massa, ainda recebiam financiamento para poder produzir obras altamente inovadoras. Nesse modelo atual, esse tipo de pessoa que produz para um público muito específico, muito delimitado, e que às vezes não vai se tornar um fenômeno de massa com milhões de espectadores, milhões de leitores, milhões de ouvintes, pode ser que jamais deixe de ser independente, jamais deixe de ser um produtor apenas na internet. Quando você passa a pensar apenas com a lógica do mercado, você acaba matando, sufocando o que é inovador, o que é revolucionário, o que é transformador. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês perceberam esse tipo de transformação nesse modelo cultural com a internet, se vocês acham que o esquema antigo era melhor, ou se o esquema atual com a internet, com novos criadores surgindo espontaneamente, é melhor. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assine o canal se não se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!
my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door which said average, and I didn't feel really good after that, because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo Bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta para mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Semana Otimismo que Transforma. Uma semana para espalhar otimismo pelo mundo. Entre os dias 17 e 23 de maio, todo produto Coca-Cola Brasil que você consumir vai virar ajuda para projetos de proteção da água, educação e inclusão social através da reciclagem. Semana Otimismo que Transforma. Participe! Em 2008 foi escolhido como o ano do planeta. E mais do que refletir, esse tem que ser um ano para agir. Por isso o Bradesco vai focar suas ações socioambientais em uma direção. Nesta direção. E está criando o Banco do Planeta. Um banco dentro do maior banco privado do país. Nele, o cliente é um só. O planeta. E o investimento é na relação das pessoas com o meio ambiente. O Banco do Planeta vai criar e apoiar ações que ajudem na questão do aquecimento global. Ele vai ampliar o papel de um banco, porque nele
o dinheiro estará a serviço do empreendimento mais importante do planeta. Um modo de vida sustentável. Banco do Planeta é o Bradesco pensando completo. O problema não é ver animais que vivem com pessoas. É ver cada vez mais pessoas que vivem como animais. Amnistia Internacional. Junte-se a nós. Ô, garçom, vê a conta pra gente. Se a indústria de bebidas alcoólicas começar a produzir em garrafas PET, a conta vai ser muito mais cara do que você imagina. 10 bilhões a mais de garrafas PET no meio ambiente. Quem vai pagar por isso? Onda Azul. Nossa, conta cara essa, hein? Você fica linda com a Renner. Mas sabe quem também fica linda, confiante e cheia de autoestima? A Janaína. De 9 a 12 de agosto, 5% de tudo que você comprar na Renner serão revertidos para projetos que geram trabalho e renda para mulheres. Assim, você ajuda a Janaína e muitas mulheres a ter um futuro melhor. Participe da campanha Mais Eu da Renner e faça o estilo solidário. A gente olhava para ele e pensava: amigo, você é importante para o nosso negócio. Mas para essa relação durar, o mínimo a fazer era conhecer ele melhor. E é impressionante como a gente aprende a cuidar e respeitar quando entende o outro. Nós somos a Petrobras e o mapeamento da costa brasileira e o apoio à biodiversidade marinha são exemplos de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. Sustentabilidade, construindo a cadeia de suprimento do futuro. Recentemente, assumimos compromissos com a sustentabilidade em nossos produtos e com a Amazônia. Nos comprometemos a não comercializar produtos da pecuária bovina ligados ao desmatamento ilegal e ao trabalho escravo. Nos comprometemos a aumentar a oferta de produtos florestais certificados. Nos comprometemos a comercializar apenas produtos de soja de áreas legalizadas. Somos signatários e apoiamos o Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Sustentabilidade, bom para o seu bolso, bom para o planeta. Um dia, uma mulher conheceu um cosmético, se apaixonou e apresentou para uma amiga que apresentou para outra amiga. E foi assim, acreditando na força das relações, que chegamos até aqui. Hoje são milhares de consultoras, mulheres que fazem muito mais que vender produtos Natura. Ajudam a melhorar a relação de tanta gente consigo mesmo e com o mundo. Procure uma consultora Natura ou seja você mesma uma delas. What is technology? What can it do? When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over. How far can we go? By using your hands, you can actually control your X-ray. Technology has the power to unite us. Hang on, honey. Hang on. There he is! You see him? I can see him. It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. So your device is on. Can you hear me talking? And it has given voice to the voiceless. Agora faremos algumas perguntas sobre o conteúdo apresentado. Pergunta número 1. A televisão mostra
a vida real ou cria uma realidade conforme os interesses daqueles que controlam o veículo. Questão 2. O telespectador recebe passivamente todas as informações exibidas na tela ou consegue raciocinar em cima do que assiste? Pergunta 3. As emissoras de televisão no Brasil são concessões do governo. De que forma este fato influencia a relação das televisões com o poder? 4. Encontra-se em debate no Brasil a questão da influência social das mídias, particularmente a televisão e o rádio, e a necessidade da existência de políticas públicas a respeito do tema. Algumas das ações que motivam esse debate são: 1. O poder das mídias em difundir visões de mundo e determinar práticas cotidianas. 2. A preocupação de que as concessões de canais não se concentrem em poucas pessoas, famílias ou grupos, o que expõe a sociedade ao atendimento de interesses particulares. 3. O reconhecimento de que há pouca gente habilitada para o exercício da comunicação social no Brasil. 4. A necessidade de garantir que as mídias se pautem pela expressão democrática das ideias, refletindo a pluralidade da sociedade brasileira. 5. A elevação da qualidade da programação oferecida, levando-se em conta as demandas de cultura e educação. Está correto o que se afirma apenas em A, 1 e 2, B, 1, 2, 4 e 5, C, 2 e 3, D, 2, 3, 4 e 5 ou E, 1, 4 e 5. E a resposta correta é a B, 1, 2, 4 e 5. 5. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito a crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. 2 dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Opção A. Codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. Opção B. Adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social. Opção C. Interiorizam padrões de comportamentos e papéis sociais com menor visão crítica. Opção D. Observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito. E opção E. Aprendam modelos de sociedade pautados na observação das leis. E a opção correta é a C. Questão 6. A televisão se tornou ubíqua e está tão arraigada na rotina da vida cotidiana que a maioria das pessoas simplesmente a consideram uma parte integral da vida social. Assistimos TV, falamos sobre programas com amigos e familiares e organizamos nosso tempo de lazer em torno do horário da televisão. A caixa no canto fica ligada enquanto estamos fazendo outras coisas e parece proporcionar um plano de fundo essencial para a vida que transcorre. Qual o papel da mídia na sociedade contemporânea? Opção A. A mídia transmite informações sobre a sociedade, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. Opção B.
A mídia transmite informações e forja valores comuns. Ocupa papel estratégico na disseminação do consumismo em nossa sociedade. Opção C. A mídia transmite informações e conhecimentos imparciais e responsável pela elevação cultural da nossa sociedade. Opção D. A mídia contribui para a difusão da cultura local e é responsável pela preservação da cultura nacional. E opção E. A mídia contribui para a difusão de conhecimentos socialmente produzidos e contribui para a elevação da consciência política da população. A resposta é opção B.